Dando continuidade às nossas entrevistas e conversas com os alunos da pós-graduação de comportamento alimentar e coaching nutricional, hoje eu tenho aqui a Juliana. Ela vai falar para a gente de um tema que eu também sou apaixonada, adoro e acho que faz uma grande diferença nesse processo de mudança de hábito e de estilo de vida, que é a importância da resiliência e da autoeficácia no processo de emagrecimento. Bem-vinda, Ju, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Lu, muito obrigada. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho, conta para mim, o que você andou estudando, o que você tem encontrado sobre a importância dessas duas características no processo de emagrecimento? Então, o que a gente vê, né, hoje em dia, são dietas muito restritivas, pessoas procurando solução, né, para o emagrecimento, para conseguir atingir o objetivo de emagrecer, e muitas frustrações, né? Porque as dietas são muito restritivas, acaba se tornando insustentável, a pessoa acaba desistindo porque não é sustentável e fica sempre um sentimento de fracasso, né? De não conseguir. E aí, estudando um pouquinho, né, sobre comportamento e o coaching de saúde e bem-estar, a gente vê essas duas características de maneira que são imprescindíveis para uma pessoa que está buscando um emagrecimento realmente efetivo, né? A parada que ele começa e desiste, né? E aí são essas duas características que são peças-chave para a pessoa conseguir, de fato, seguir um processo de mudança para o emagrecimento, e nem se trata tanto de seguir dieta ou não, né? E sim ter uma autoeficácia e a resiliência. Por que você acha, Ju, o que você tem percebido da importância dessas duas características e acho que aí um pouco mais além disso, né, de que forma a gente consegue trabalhar essas características no ser humano, né, porque eu acho que a resiliência é uma coisa que algumas pessoas têm ela mais já desenvolvida, outras precisam desenvolver, e na verdade são características que servem para a vida, né, não é só para esse processo de emagrecimento, mas nesse processo as pessoas muitas vezes elas acabam como você falou, se frustrando, porque não é uma linha reta, né? Eu começo uma mudança de hábito, de estilo de vida, seja no emagrecimento, seja porque a pessoa está tentando beber menos, fumar menos, enfim, dormir melhor, se desconectar um pouco das mídias sociais, são várias as questões que a gente pode ter envolvida aí, e de que forma você tem... eu acho que um grande desafio é que esse caminho não é uma linha reta, e as pessoas entenderem que as recaídas vão fazer parte do processo, eu acho que já torna a sensação de recaída menor, né? Quando você não se prepara para elas, o tom parece que é maior, mas quando você se prepara e você sabe que elas vão acontecer e que vão ser oportunidades de aprendizado, né, Ju? Eu acho que a gente já lida melhor, a frustração já é menor, né? Até porque você não tem a culpa, né? Quando você sabe que aquilo vai acontecer, né? Você se prepara para aquilo, entende que é normal e segue sua vida normalmente depois sem a culpa. Porque a culpa atrapalha muito também, né? O fato de você falar, putz, não deu certo mais uma vez, e você já fica com aquilo na cabeça e automaticamente você já fala, então deixa. Né? Já foi agora, então deixa a noite também. Comigo não funciona, né? A pessoa vai, aquele fracasso, ela vai contabilizando como uma coisa dela, né? Uma dívida dela. Comigo não funciona mesmo, eu não tenho jeito, eu não emagreço mesmo, né? Sim, e até uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa usa a resiliência em outro setor da vida. Às vezes tem um setor que ela tá super bem, que ela super aplica essas coisas, só que ela ainda não conseguiu linkar uma coisa com a outra, né? E às vezes você mostra para a pessoa e fala, olha, mas esse setor da sua vida, você super usa isso, né? Essas forças estão aqui nesse setor da sua vida. Que tal se a gente usar elas nesse setor também, né? Porque às vezes é uma coisa que a pessoa nem se deu conta. Ela só acha que ela realmente não é capaz de fazer aquilo, né? Sim, e em outras áreas da vida, ela não é que ela não escorregou, ela caiu e levantou mais rápido. Mas às vezes nessa questão do emagrecimento, a cobrança é tão grande, a frustração é tão grande, o histórico de tentativas falhadas, né, que não foram, não tiveram sucesso a longo prazo, é tão grande que a pessoa perde essa autoeficácia. Exatamente. E essa autoeficácia é justamente você acreditar que você pode fazer algo, né? Então, algumas coisas que auxiliam aí a estimular essa autoeficácia na pessoa
são as metas SMART, né? Que são extremamente específicas e pontuais. Então, isso ajuda muito, torna tudo muito mais visível para a pessoa, né? Mais palpável. Então, a pessoa esquece daquele longo prazo, para de focar só lá no futuro e começa a valorizar as pequenas conquistas através dessas metas, né? Uhum. E Tem isso vai também. fazendo com que ela ganhe confiança, né? Porque quando a gente põe Exatamente. uma meta muito longe, tipo, eu só vou alcançar minha meta na hora que eu perder 10 quilos, ela perde a capacidade de valorizar cada um quilinho que ela foi perdendo no caminho. Exatamente. Quando a gente quebra isso em metas mais alcançáveis e a gente se apodera dessa conquista, a gente vai justamente ganhando a confiança para dar os próximos passos. O problema é que as pessoas se impõem metas muito arrojadas, né, Ju? E aí ela não alcança, ela se frustra, dela fica lá naquele down, naquela energia ruim, achando que ela não consegue, que ela não dá conta, e até que ela junta forças e vai de novo. Aí ela se frustra e ela fica, e ela larga, até que chega uma hora e fala, segunda-feira é para valer agora. E aí ela fica nesses extremos, porque ou ela se impõe rigidez muito grande que ela não consegue sustentar, ou ela, já que eu não consigo mesmo, ela avacalha. Então, aprender a sair desse meio, desses extremos, entender que tem o meio do caminho, começa por essas metas SMART que você falou, né? Por a gente quebrar uma grande coisa em passos pequenos. Ninguém sai correndo uma maratona. A gente corre primeiro 1 quilômetro, depois 2. Eu ia falar exatamente isso. Eu não corro nada. Se eu chegar para você e falar assim, olha, agora eu quero correr uma maratona, amanhã eu não vou conseguir, né? E então nem eu tenho que no começar mês. um treino. Exatamente, eu tenho que começar um treino de preparo físico. Aí eu vou correr 5, aí depois eu vou correr 10. E é engraçado que quando você dá esse exemplo pro cliente, ele para e fica olhando assim, como se ele fala assim, né? Nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque com emagrecimento parece que você tem que conseguir, você tem que fazer, como que você não consegue, né? E aí essas metas rápido, né, Ju? É curioso isso, porque tudo bem, o ser humano ele é imediatista, né? A gente quer para ontem. Se alguém falar, olha, compra esse curso de inglês que você fala inglês em um mês, você vai querer. A gente gosta, né, eu falo que esse é o grande sucesso do Waze, né? Porque todo mundo quer o caminho mais curto, chegar mais rápido, a gente quer ganhar tempo. Parece que a gente está sempre correndo, assim. Agora, por outro lado, para algumas coisas, como você falou, a pessoa sabe que se ela nunca fez exercício, ela não vai correr uma maratona nem um mês, nem 2, nem 3. Sim. Mas no emagrecimento ela não tem essa mesma conscientização, né? Exatamente. Exatamente. E aí quando ela se dá conta disso, outro levantamento que eu faço é: quanto tempo você demorou para chegar no peso que você está hoje? Sim. Né? Porque não foi do dia para a noite, foi um processo. Que muitas vezes, quando a pessoa viu, ela já estava naquele peso. Sim. E ela nem se dá conta, né? Às vezes foram 10 anos, às vezes foram 5 anos, foi um pouquinho por vez. Ela não para pensar nisso, né? Exatamente. E aí, quando a gente estabelece essas metas SMART, fica muito mais fácil de você apoiar essa autoeficácia, né? E aí você pode escalonar uma confiança para essas metas SMART, né? De 0 a 10. Porque se a pessoa der uma nota baixa, você sabe que ainda tem que ser mais detalhada essa meta, né? Para ser possível. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é: tem que ser possível e não difícil, né? Sim. As pessoas já associam que se for difícil vai ser mais efetivo e não tem nada a ver, né? São duas coisas. A pessoa parece que tem que sofrer, né? Isso. E não é assim. Isso, acho que você falou duas coisas super importantes. Primeiro, a gente acha que tem que sofrer. Se eu não passo fome, eu não vou emagrecer. Se eu não tô sofrendo, não vai dar certo. As pessoas acham que tem que ser com sofrimento. E as pessoas acham que tem que ser o ideal. Então, quando a pessoa pergunta assim, você fala assim, o que você pode fazer de exercício? Ela fala, qual é o ideal? A minha resposta é exatamente isso que você falou. Qual é o possível? O ideal é o que é possível. O mundo ideal, ele é ideal, ele é idealizado, ele não é real, né? Então, a pessoa entender que nesse momento, se ela conseguir fazer o possível, ela vai na direção certa, exatamente como você está falando, ganhando autoeficácia. Qual que é ideal? 5 porções de frutas e verduras no dia? Eu não como nenhuma. Será que eu posso começar com uma? Na hora que eu começo com uma, eu ganho confiança e vou para a segunda, e vou para a terceira. Então, se a gente para de idealizar e entende que isso não é um sinal de incompetência ou de fracasso, né? Eu não consigo fazer o que é perfeito, eu não consigo comer 5 porções de frutas e verduras porque eu sou um fracasso. Não. É porque o nosso mundo real, ele é composto de todas as nossas facetas, né? E todas as coisas que estão
fora do nosso controle. Vide agora o que nós estamos vivendo, todos confinados, tentando se adaptar, trabalhando de casa, uma coisa que está completamente fora do nosso controle. Então, se a pessoa entende que fazer o possível tá bom, né? Aquela frase do feito é melhor que perfeito, porque às vezes quando a gente faz isso que você falou, a gente fala para o paciente assim, não, mas não precisa ser muito difícil. Ele se subestima, né? Ele fica com a sensação, por quê? Será que eu não consigo fazer o que é o ideal? Mas não é isso, né, Ju? Exatamente. É entender que você sair do zero já é melhor do que você continuar lá. Sim. Né? É Sim. sair da inércia. Porque depois que você sai dessa inércia, parece que as coisas vão fluindo, né? E aí você vai se apoiando nas suas pequenas conquistas e vai falando, não é que eu posso fazer isso mesmo? Perfeito. Olha só. Né? Perfeito. E aí eu ganho força para o próximo passo, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito mais efetivo, né? Eu falo, é muito melhor você saber que está na direção certa, mesmo que seja numa velocidade pequena, do que indo rápido para qualquer lugar que você nem sabe onde você vai chegar. Exato. E, ou pegando um caminho que você não vai conseguir manter por muito tempo, né? Porque essas decisões muito radicais, ou essas imposições, ou essas metas ideais, elas são difíceis de serem sustentadas. Exatamente. E aí, por isso que é bem importante você ter um fator, um motivo forte para isso, né? Por exemplo, eu quero emagrecer porque daqui 20 dias eu tenho um casamento. Será que vai ser efetivo esse processo? Porque você está querendo emagrecer para uma finalidade que vai acabar, né? Então, você realmente vê por que isso vai ser importante para você. Realmente colocar na balança, né? Ver o que você vai ganhar com isso. Será que realmente é só para um casamento, para uma festa? Ou será que é para uma vida que você busca isso? Sim. Né? Ver todos os ganhos que você vai ter, de fato, para conseguir ter bons resultados. Até porque se for um motivo que não seja tão vantajoso para você, você vai desistir, né? A hora que você passar tem que avaliar. Aquilo, acabou, né? Passou o casamento, acabou. Exatamente. E aí não vai ser efetivo, né? Porque o objetivo foi alcançado. Eu emagreci para o casamento. O casamento passou, logo eu não preciso mais continuar, né? Então, a gente tem que ver também qual é o real motivador que está fazendo essa pessoa buscar um emagrecimento, né? O quanto, de fato, isso vai ser importante para a vida dela, o que ela vai conquistar com isso, o que ela não vai conquistar, o que ela vai precisar abrir mão, o que ela vai ganhar, né? E aí ver com ela se é realmente isso que ela está buscando, né? Sim. Isso é muito importante. Para ajudar ela a manter no trilho, né? E na resiliência, Ju, como é que você acha que a gente consegue? Porque quando você fala assim, da gente traçar metas smarts, querendo ou não, isso também já é, ao mesmo tempo que a gente trabalha a autoeficácia, a gente já vai trabalhar a resiliência porque a gente vai diminuir a chance das recaídas. Exatamente. Assim, Exatamente. você já vai nessa direção, né? Sim, sim. Então, na resiliência, a gente tem uns 4 fatores que a gente pode apoiar e desenvolver, né? Que seria a confiança, que está bastante relacionado com a autoeficácia. Então, se você valoriza as conquistas, você vai ter uma confiança no processo, o que te auxilia nessa resiliência. O suporte social, né? Que é importante você ter alguém te apoiando, seja o profissional, seja um parceiro que está com você nesse processo, né? A adaptabilidade, que é justamente você ter essa flexibilidade, né? Capacidade de se adaptar o mais rápido possível a novas situações e entender que tá tudo bem, que vai acontecer, né? E o senso de propósito, que são metas que realmente são fortes para você e que têm um grande impacto, né? Que aí tem algumas recompensas até relacionadas a valores e propósitos. Então, é muito importante a gente se apoiar nesses 4 fatores para a gente desenvolver essa resiliência, né? Que é uma característica que se desenvolve aos poucos, é uma construção, né? A gente consegue mudar. Consegue mudar, isso é que é bacana, ela é treinável, né? A resiliência vem da física, na verdade, é um termo, né, onde a gente, alguns materiais são moldáveis após sofrer pressão, sofrer, às vezes, aquecimento, às vezes, deformação, eles conseguem voltar à sua forma inicial, alguns não são resilientes, o vidro, por exemplo, a temperatura ambiente, caiu, quebrou. Exatamente. E a gente conseguir se adaptar, né, isso que você fala do senso de propósito, tem tudo a ver com o que você estava falando antes, da motivação. Se a pessoa tem uma motivação forte, ela vai ter um senso de propósito forte e isso vai ajudá-la a voltar para o caminho mais depressa, né, Ju? Exatamente. Entender que, assim,
Isso também foi um pulo do gato para mim, né? Eu percebi que quando eu saía, por exemplo, uma refeição do que eu estava acostumada, né? Então, eu tenho um padrão alimentar saudável. Quando eu saía uma refeição e logo na próxima eu fingia que nada aconteceu e voltava a fazer o que eu tinha que fazer, deu muito certo, né? E aí eu comecei a perceber que quando eu deixei de lado o foco naquilo, só naquilo, só naquilo, só naquilo, foi muito mais efetivo, né? Porque quando você fica muito naquilo, 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 você fica pensando naquilo o tempo inteiro, aquilo suga a sua energia, né? É como se você olhasse tudo com uma lente de aumento, né? Exatamente. Em relação a E isso. aí a pressão é muito maior de você com você mesmo, né? Sim. Porque tem aquele pensamento martelando na sua cabeça o tempo todo, não, mas eu tenho que comer certo, não, mas não posso sair em 1 minuto. E aí você desiste, porque aquilo fica insustentável, né? Até porque a hora que você desiste, você abre mão e abandona essa pressão, que também não é gostoso conviver com isso, né? Exatamente. E aí uma coisa que eu gosto de falar é, tenha outras atividades no seu dia para você direcionar a sua atenção, né? Isso é uma parte da sua vida. Então, realmente se concentre em todas as suas atividades e tira de lado esse pensamento. Você vai ver que quando você tirar 100% da sua atenção disso, vai fluir com muito mais facilidade, né? E aí, com as metas SMART, você vai mudando, você vai criando novos hábitos, você vai tendo a recompensa, né? Porque o resultado vai vindo, você não tá em cima daquilo o tempo inteiro, né? Que nem algumas pessoas se pesam todos os dias. Aí eu falo, larga a balança. Larga a balança. Porque quando você sobe na balança e você vê que de um dia para o outro o seu peso não mudou ou aumentou um pouquinho porque você ainda nem foi ao banheiro, né? Você vai desistir porque você vai falar, gente, eu não tô conseguindo. Só que de um dia para o outro você não vai ver nada na balança, né? E aí, quando eu falo para a pessoa, larga a balança, você só vai se pesar na consulta ou só vai se pesar daqui 1 semana, depende da dependência com a balança, né? Claro. Então, a gente tem que ir aos poucos. E aí, a pessoa vê que parou de se pesar e deu certo, né? Porque ela parou de ficar ligando para aquilo, se importar realmente com o número, que não vai dizer muita coisa pra gente, né? A gente sabe que a balança não mede o emagrecimento, né? E aí, quando a pessoa para de achar que não tá conseguindo, ela consegue, né? Porque ela tira aquilo que tá Aquela obsessão, ela, né? Tira aquela obsessão, né? E aí ela consegue fluir melhor. Muito legal, Ju. Adorei essa nossa conversa. Obrigada por vir aqui trocar um pouco de informação que a gente vai colocar, deixar ela disponível no canal do YouTube para ajudar outros profissionais e outras pessoas a encontrarem um caminho diferente de fazer a nutrição. Sim. Super obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Beijo, querida. Não vejo a hora de Beijo. passar essa quarentena para a gente se ver de novo, pessoalmente. Nossa, com certeza. E dar aquele abraço gostoso, né? Gostoso. Tô com saudade também. Beijo, linda. Beijo, Lu. Tchau, tchau.